Olá, muito bom dia para você. Está começando o Bom Dia, Bom Jesus. Começamos aqui juntos mais uma semana no nosso programa, toda segunda-feira aqui. E hoje o nosso tema, Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Vamos falar um pouco sobre o dia de hoje, o dia que celebramos hoje o batismo do Senhor. E para isso nós começamos o nosso programa desejando você coisas boas, a paz, saúde, né? Que a gente tenha aí uma boa semana juntos aqui a partir das nossas orações, dos nossos encontros com o bom Jesus. E eu cumprimento aqui o Padre José Vicente, que veio conversar com a gente, falar um pouco sobre essa data e, é claro, trazer uma mensagem especial para todos nós. Ótimo dia, Padre. Ótimo dia, Valquíria, ótimo dia a todos que nos acompanham pela Rede Bom Jesus. É sempre muito bom e também um momento de muita alegria poder começar a nossa semana, então aqui junto com você. É uma alegria começar a semana aí junto com você. E para essa alegria ser ainda mais iluminada, abençoada, né? Nós vamos começar o programa com a mensagem inicial, o texto bíblico que o Padre Zé Vicente preparou para a gente, para iluminar mesmo o nosso dia, a nossa vida, a nossa semana, e que a gente tenha sempre aí bons pensamentos, e a partir do ensinamento de Jesus na nossa vida. Por isso que a gente sempre começa o Bom Dia, Bom Jesus com essa mensagem inicial, que traz sempre esse ensinamento que o Padre Zé Vicente lê e conversa com a gente no programa do Bom Dia, Bom Jesus. Vamos ouvir então a mensagem inicial do programa. Então hoje, dia do batismo do Senhor, então vamos nos inspirar realmente em Marcos capítulo 1, versículo 9. Naqueles dias Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus se rasgarem e o Espírito como pomba descer sobre ele. E dos céus veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que alegria, né? Celebrarmos essa festa do batismo de Jesus. Nós estamos aí concluindo as celebrações então de Natal. Nesse final de semana celebramos a Epifania do Senhor. E então a festa do Natal ela tem esse prolongamento, né, até a Epifania. E geralmente o batismo do Senhor também é celebrado no domingo. Mas dado então a Epifania que aconteceu nesse domingo, então a festa veio para a segunda, que é hoje. E celebramos então o batismo de Jesus. Início da vida pública de Jesus. É com o seu batismo que ele começa então a sua missão. E foi batizado no Jordão por João, né? E Jesus não precisava do batismo? Não, mas ele se fez então batizar, porque assim todos passavam pelo batismo, e ele também, assumindo a nossa condição humana, assume então o batismo como a abertura da vida pública, né? E assim como indicou João Batista: eu batizo com água, mas ele batizará vocês no Espírito Santo. Então Jesus passa pelo batismo e nos convida, né, também a sermos batizados todos. E quando ele vai ao Pai, ele diz: ide, anunciai a todas as gentes e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele nos conduz para também o batismo. O batismo nos faz filhos, né, de Deus, e nos faz irmãos de Jesus. Pelo batismo nós nos tornamos herdeiros também do reino dos céus, né? O batismo nos coloca, nos enxerta na vida de Cristo. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, né? E pelo batismo nós somos enxertados então em Cristo Jesus. O batismo também nos dá a condição de filiação e também a responsabilidade da missão. Porque como Cristo, nós também somos convidados a exercer então, a missão na qual nós somos batizados, na igreja, né? E a igreja continua
exercendo e executando a missão de Cristo. Então, vamos fazer jus do nosso batismo também. Então, celebrando o batismo do Senhor, que abre a sua vida pública, também façamos jus do nosso batismo como responsabilidade para a missão. Responsabilidade para a missão, como finalizou aí o Padre Zé Vicente, né? Falando da nossa responsabilidade a partir do nosso batismo. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, né? Sobre Jesus que vai, procura o batismo, né? Nosso grande exemplo. E nós todos, depois batizados, temos aí essa missão. Bem, Padre, para falar sobre essa responsabilidade, como o senhor iniciou, né? Muitas vezes a gente é batizado lá quando criança, depois até esquece, né? Que foi batizado, qual que é a nossa missão e caminha aí por caminhos tortuosos, vamos dizer assim, e em dado momento um chamado, uma mensagem especial nos fala ao coração e nos lembra dessa responsabilidade. Então eu queria falar hoje desse valor mesmo do nosso batismo, já que Jesus quis ser batizado, né? E qual que é a relação disso, né? Do batismo de Jesus com o nosso batismo? Quando a gente, enquanto pais, mães, levam os filhos para serem batizados, né? Para as pessoas entenderem esse valor mesmo. Não é uma simples crença, né? Tenho que batizar para o meu filho crescer, ser abençoado, ou para a criança parar de chorar. Tem muita cultura, tem uma cultura assim, né? Que para a criança ficar mais boazinha. Tem uma tradição, umas culturas assim, mas não tem nada a ver com isso. Eu queria falar hoje mesmo do valor do batismo, né? Para nós cristãos, a importância de levar o filho para receber o batismo e depois seguir essa responsabilidade, né? Primeiro os pais, os padrinhos que assumem essa missão e depois a criança, o jovem que vai crescendo, sendo educado na fé, ele também tem aí a sua responsabilidade. Muito bem, exato. Ao longo da história, sobretudo na Igreja do Brasil, nós temos essa compreensão não muito clara, não muito, como dizer assim, coerente, né, com aquilo que é próprio do batismo. Tem essas devoções todas, né, que batizando realmente a criança não vai ter mais dor de barriga, que a criança não vai adoecer, e uma série de coisas que se tem por aí. Não, batismo não é isso. Batismo realmente um enxertar-se na vida de Cristo, no projeto de Deus, né? No projeto amoroso de Deus, né? Portanto, o batismo de Jesus, que é o batismo então no Jordão, mas o batismo maior de Nosso Senhor é o batismo na cruz, né? Que é o batismo de sangue, que é o martírio, que é o batismo então maior. Portanto, que a igreja, né, ela coloca essa questão do batismo, o batismo por intenção, né, porque a família deseja, porque é o batismo de desejo, né? A família deseja batizar, mas a criança não foi batizada, tal, e a igreja diz não, pelo desejo dos pais a criança já recebe o batismo, porque existe um desejo, né, daquela criança de ser enxertada na vida de Deus, na vida em Cristo. Então, o primeiro batismo. Depois, o batismo com a água, que nós passamos pela água, que é o batismo no Espírito Santo, e aí o batismo, que é o batismo dos mártires, que é o batismo de sangue, que é o maior batizado, né? O maior batismo, da qual Jesus, então, passa por esse batismo, né? De sangue. Então, quando nós falamos do batismo de Jesus, ele vem para concretizar ou fazer ou realizar a obra do Pai, fazer a vontade do Pai. Portanto, quando no seu batismo nós vimos no trecho do Evangelho que proclamamos, que o céu se abriu e uma voz veio do céu e confirmou: esse é meu filho muito amado, né? Este é meu filho muito amado. Então, realmente confirmando a filiação de Cristo com o Pai. E nós, então, recebemos esse batismo, que é um batismo que nos enxerta em Cristo, então, que é o batismo do Espírito Santo, e que muitos também, nossos irmãos aí que deram as suas vidas, passaram pelo batismo também de sangue, que é o batismo dos mártires. Esses são, a gente diz que
né? E esses lavaram realmente as vestes no sangue do Cordeiro, né? Então o batismo pleno, vamos dizer assim, né? Que é aqueles que dão a vida realmente pelo Senhor. Foram batizadas, claro, um dia, mas agora recebem um batismo de plenitude, né? Dando a vida, assim como Cristo, né? Então, essa é a questão, realmente, a diferença, né, do batismo nosso com o batismo de Jesus, porque o nosso batismo nos enxerta na vida em Cristo, nos enxerta na vida em Deus. Ele diz, né, eu sou o tronco e vocês a videira. Então, eu sempre costumo dizer que, né, Jesus é o tronco, e nós temos que ligar tudo isso, por exemplo, como Paulo vai dizer dessa técnica do enxerto, e quem quer fazer, né, quer produzir um fruto de qualidade, que são, né, os agrônomos, e que eles então buscam essa técnica para produzir em abundância e com qualidade. Então nós também, enxertados em Cristo, o que se espera também é um fruto de qualidade, também frutos em abundância. E Jesus, e a técnica você enxertou o broto no tronco, corta a matriz para que o broto se desenvolva e cresça e produza. Nós, enxertados em Cristo, que é a matriz, ele também, o tronco, foi podado, foi cortado, né? Para que nós possamos produzir os frutos de qualidade. Então eu acredito que nós temos que assumir realmente também com qualidade. Um dia o pai e a mãe nos levou para o batizado. Então, esse é um desejo. E, portanto, a gente tem que trabalhar essa questão que não é só batizar a criança. Tem todo um processo. E a igreja é sábia. Então, na igreja primitiva era batismo, eucaristia e primeira batismo, crisma e eucaristia. Então, eram os sacramentos da iniciação. O convertido recebia os 3 sacramentos. A igreja, sabiamente, ela organiza batismo, a criança faz a catequese, participa da mesa da Eucaristia, faz a catequese e participa do sacramento da crisma. Então, isso são os sacramentos da iniciação. Que muitos dizem, mas eu batizo a criança. Não, a criança recebe o batismo e ela vai recebendo toda a formação com os pais, com a família, vai recebendo, então, vai ali tendo o processo de crescimento e participando nas etapas dos sacramentos da iniciação. E crescendo, como o senhor disse aí, né? Sendo fruto, crescendo e multiplicando esse amor de Deus, né? Quando a gente pensa no nosso batismo, quanto amor Deus colocou, Jesus mostra pra gente ali quando ele vai para ser batizado, né? E que a gente possa, a partir do nosso batismo também, crescer, como o senhor disse aí, né? Ser um ramo que cresce, multiplicando o amor e levando esse amor a todos. Bom, vamos tomar uma água rapidinho, volto já com vocês aqui no nosso programa Bom Dia, Bom Jesus, continuando essa conversa falando sobre batismo, mas também vamos lembrar uma data especial dessa semana, que foi a Epifania, né, do Senhor, a visita dos reis ao menino Jesus, que a gente também vai falar um pouco sobre essa continuidade aí dos últimos programas, que nós falamos sobre o presépio, sobre o nascimento do menino Jesus, o Natal, e agora essa visita tão importante aí, essa luz que brilhou na vida dos reis. A gente volta já e continua a nossa conversa aqui no Bom Dia, Bom Jesus. Ao visitar a Basílica do Senhor Bom Jesus de Tremembé, não deixe de visitar a nossa loja. Loja Bom Jesus. Aqui você encontra todo tipo de artigos religiosos. Imagens, terços, camisetas, chaveiros, artigos de decoração e muito mais. Loja Bom Jesus, um cantinho preparado com muito amor e carinho para você e sua família. Adquira nossos produtos, ajude-nos a evangelizar.
nós já estamos de volta aqui, rapidinho, já estamos voltando aqui com Bom Dia, Bom Jesus, conversando com você sobre essa data que celebramos hoje, né? O batismo do Senhor e o nosso batismo, falando um pouco do nosso batismo, né? Nós, enquanto frutos, ramos da videira, como disse o Padre Zé Vicente no primeiro bloco. Padre, continuando um pouco sobre a nossa conversa ainda sobre a data de hoje, a celebração do batismo do Senhor e do nosso batismo, eu queria destacar a questão do batismo ser único. Né? Muitas vezes a pessoa já foi batizada, depois ela muda de religião, ou nem sabe que foi batizada quando criança, né? E o batismo é uma coisa única na nossa vida, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse acontecimento único na nossa vida e que é tão importante para o caminhar da nossa vida, como o senhor falou aí, por exemplo, do jovem, a criança que vai se formando, vai caminhando, depois recebe a Eucaristia, se confirma, né, no crisma. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa individualidade, né, dessa particularidade, o batismo sendo uma coisa única na nossa vida. Sim, o batismo ele é único, uma vez só. Não tem um segundo batismo. Uma vez batizado na intenção da igreja, sempre batizado. Então, seja... também as igrejas, né, que também, né, têm uma seriedade, que vive também que também participa dentro do contexto do ecumenismo, mas independente dessa questão, uma igreja que batiza, né, como o Senhor pede, no desejo do Senhor, é válido, todo batizado. Então não tem... A igreja batiza de novo, a igreja não batiza de novo. Quando vem de um batismo válido, a igreja apenas confirma aquele batismo, que é muitas vezes, né? Então não a confirmação, então aceita, acolhe aquele membro, né? E confirma ele no batismo que ele já recebeu, que ele foi batizado. Então não tem outro batismo. Como muitas igrejas que não têm a compreensão correta e séria da palavra de Deus e do batismo, então não sabe que essa é uma grande verdade, então faz um outro batizado, tem que passar no batismo deles, no batismo deles e não o batismo, né, que é proposto pelo Evangelho. Uma vez batizado na Igreja Católica, vai ser sempre batizado, né? Pode passar por qualquer água ou por qualquer situação de ritos, mas o batismo válido é sempre o primeiro batismo, se foi feito corretamente, de acordo com a intenção que o Cristo pregou. E que a gente entenda isso na nossa vida, né? Nós falávamos no bloco anterior sobre o valor, a importância, essa missão, essa responsabilidade que a gente tem enquanto batizados, que isso também esteja na nossa consciência, no nosso caminhar, no nosso ensinar, essa particularidade. Se a gente fala que o batismo é um enxerto na vida de Cristo, uma vez enxertado no tronco, está enxertado. Então não tem como. Ou então você corta aquele ramo, aquele broto, aquele ramo brota, corta para enxertar em outro tronco, não existe isso. Então o tronco é Jesus, uma vez enxertado em Cristo, uma vez enxertado para sempre. Jesus, um só, né? Então não tem uma mudança aí no caso. Bom, padre, nós estávamos falando aqui sobre batismo e sobre essa caminhada, né? O jovem cresce, a criança cresce, os pais levam para a catequese, ensinam ali em casa, são os primeiros catequistas, depois recebe a Eucaristia, depois a crisma, e continua essa missão, esse trabalho evangelizador individual de cada um mesmo, essa missão de levar Jesus Cristo a todos. E uma coisa que a gente falou bastante nos últimos programas, no final de 2023, foi sobre a evangelização, o ensinamento sobre a vida de Jesus, a tradição do presépio, né? Nós falamos bastante nos programas finais de 2023, antes do Natal, né? E agora, nessa última semana, nós tivemos aí também a celebração da Epifania do Senhor, quando os reis visitam Jesus na manjedoura, né? Então, para falar um pouco dessa nossa missão enquanto evangelizadores, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o conhecer a vida de Jesus a partir do início, né? Já que os reis conheceram a vida de Jesus lá
quando ele estava na manjedoura. Essa nossa caminhada mesmo, celebrar o Natal, visitar o presépio, ser presente na vida das pessoas, né? Ser presente ser presente na vida dos mais necessitados, assim como Jesus nos pede e nos ensina. A Epifania, né, que nós celebramos, na verdade, é a manifestação de Cristo ao mundo. Os pastores, né, os magos, que foram inspirados, né, então a estrela que os conduziu, a estrela diferente, é claro que a estrela é diferente, aqui na simbologia, qual é a estrela diferente? Qual é a estrela, o brilho maior que, né, apareceu? É Jesus. E nessa inspiração, os magos vão então até Belém e encontram o menino. Mas a beleza está em que deles voltarem e propagarem, eles contarem, né? Eles vão lá e contam até para José e Maria, dizendo o que eles ouviram, né? Que os anjos então contaram e animaram, aquilo que eles perceberam, sentiram. Eu acho que vale a pena isso, porque no sentido que muitas vezes a gente pensa, como que Deus fala? Como o anjo fala? Como que... São inspirações divinas no coração, impulso, que nos impulsiona a alegria, né? O desejo de Deus. Então tudo isso que nos impulsiona para a vida. E eles vão e fazem a experiência do presépio. E na experiência do presépio, eles voltam contando as alegrias de tudo isso também, de tudo que eles viram. Levam ouro, incenso, mirra, né? As ofertas que eles tinham, que também nos diz assim, né? Dos nossos ofertórios, ou seja, das nossas ofertas também que nós levamos ao Cristo na igreja, participamos da comunidade, da doação, as nossas ofertas também aos pobres, né? E esse carinho, essa dedicação então aos necessitados, tudo isso que a igreja faz, que é a experiência então, do presépio, que é a experiência dos magos, e da qual, né, então, nessa experiência do Natal, nós saímos e comunicamos, transmitimos, falamos, anunciamos, né? E aí se torna então público, divulga-se, né? Jesus se torna então conhecido. A Epifania é isso, é manifestação, é conhecimento, né? Então é divulgação. Jesus agora, né, ele vai para o mundo afora. Já pensou se tivesse, no tempo de Jesus, tivesse o YouTube, tivesse o Instagram, tivesse o Facebook, né? Seria a manifestação dele através desses instrumentos, desses meios. Os pastores fizeram o que puderam, comunicaram como eles sabiam, da forma. E hoje nós temos tanta coisa na mão, tantos instrumentos, que nós talvez acabamos até perdendo a oportunidade, né? Mas que saibamos usar também desse meio para publicar Jesus, comunicar Jesus, anunciar Jesus para o mundo. Bom, padre, o senhor falava aí da alegria de anunciar, né, de falar aquilo que a gente conhece e sabe, da experiência que a gente tem em Jesus a partir do Natal, que é uma festa de tanta alegria, que muitas pessoas celebram e vivenciam, e também dessa tradição, né, de montar o presépio e mostrar aí esse sinal que é tão bacana e ensina muito pra gente mesmo. Até correu nesse final de ano nas redes sociais, né, o senhor falava dos instrumentos que a gente tem para anunciar. Os magos, os reis tinham lá os seus instrumentos e a sua forma de manifestar e anunciar aquilo que eles viram e testemunharam. E hoje, com tantos recursos, né? No final do ano tinha até uma imagenzinha, um desenho animado de uma fotinho de José e Maria, né? Fazendo uma selfie e falando que chegaram bem a Belém, né? Então, se tivéssemos todos esses recursos no tempo do nascimento de Jesus, talvez seria usado todos esses instrumentos, essas ferramentas para o anúncio. E nós falávamos disso mesmo, né? Do batismo, sendo batizados, temos essa missão de anunciar, de testemunhar com a nossa vida, de colocar aí a exemplo, a testemunho para as pessoas, para o próximo, né? Os ensinamentos de Jesus e a palavra dele. Então eu queria que o senhor falasse um pouco disso mesmo, de usar os instrumentos para o bem. O Papa Francisco até falou sobre isso, sobre o uso da tecnologia, né? Para o bem, para o anúncio, a inteligência artificial, né, que é um recurso aí que
tantas pessoas já estão usando para tantas coisas e que é claro que, se bem usado, atinge e ajuda e ensina e claro que chega no coração de muitas pessoas. Sim, verdade. E acredito que hoje, com toda a tecnologia, tudo que nós temos em mãos, mas ainda eu acredito que a comunicação no tempo de Jesus é super. Porque como que chega até nós essa mensagem a partir, né, de recursos tão dizer assim, pequenos, né, no período, na época, e como que essa mensagem se expande, como ela cresce. Então, é uma comunicação super, vamos dizer assim, naquele tempo. Agora, nós hoje temos, então, para nós não é muita novidade, que nós temos, falando já da inteligência artificial, nós temos um arsenal de comunicação que hoje a gente acompanha o que acontece no mundo de uma forma instantânea, né? Em forma real, em tempo real, nós chamamos, né? Em tempo real. Acontece o que acontecer no mundo hoje, nós estamos já acompanhando, né? Em qualquer canto do planeta. Mas isso então para nós hoje não é novidade, por causa desses instrumentos. Mas no tempo de Jesus, né, que eles se utilizavam de instrumentos assim, que eram excelentes, para fazer com que essa mensagem chegue até nós da forma com que chega, né, foi muito bom. Que nós saibamos hoje, então, utilizar desses meios. Fazer a experiência do presépio, ou seja, fazer a experiência do Emmanuel, do Deus conosco, e nessa experiência que nós comuniquemos da melhor forma possível, né? Comuniquemos com o nosso testemunho, né? Imagino que no tempo de Jesus, tudo que as pessoas tinham naquele tempo, nós temos hoje, né? Nós temos vontade, nós temos a voz, nós temos as pessoas próximas, nós temos nosso exemplo, nossa vivência, nossa experiência, que era o que as pessoas tinham na época e mostravam aos outros. Então nós temos tudo hoje e temos tantas outras coisas mais. Então nós temos a possibilidade de exercer a nossa missão de batizados muito bem. Basta querer, basta também pedir aí que Jesus esteja com a gente, nos inspirando, né? O Espírito Santo que vive em nós esteja aí sempre nos inspirando a comunicar da melhor forma a mensagem, o anúncio do Senhor na vida das pessoas, né? Que a gente possa ser amor, pedindo paz, promovendo a paz, né? Que eu acho que é muito importante a gente falar nesse início de ano da promoção da paz, né? Ser promotores mesmo da paz, como eu disse, como pede muito para a gente o Papa Francisco, né? Que a gente seja aí pessoas de paz e que a gente possa sempre procurar a paz, colocar ela em prática. Vamos caminhando então para o final do programa e para ajudar com tudo isso, é claro que é importante a gente estar em prática, em dia aí com as nossas orações, né? Sempre rezar, estar junto da palavra de Deus, conversar e também rezar uns pelos outros. Nós rezamos sempre por você aí de casa que nos acompanha, que acompanha aqui o movimento da Paróquia do Bom Jesus de Tremembé, sempre apoiando, sempre vivenciando essa experiência em Jesus, como nós falamos no programa. Nós rezamos pelos aniversariantes da semana, o Marciano dos Santos, o Claudinei Luiz Machado, a Gabriela Carolina, a Geralda Célia, a Terezinha da Conceição, a Maria Cristina, o Ronaldo José, o Luiz Ricardo, o Celso Luiz, a Maria Esther, também a Vania Aparecida, a Lúcia de Freitas, o Amadeu Luzia, a Maria Eduarda Signorini, a Salete Ribeiro, a Maria Inesina e a Maria Silvana. Parabéns para vocês, felicidade, saúde, um bom novo ano para vocês, já que vocês completam aí um novo ano de vida nesse aniversário dessa semana. Ótima semana para vocês, ótima vida, né? Cheia de alegria, saúde e paz, que é o que nós desejamos a todos. Vamos rezar juntos a oração do dia aqui com o Padre Zé Vicente. Muito bem, você que nos acompanha e você que é dizimista, aniversariante dessa semana,
que alegria em começar o ano com você, participando intensamente da vida dessa comunidade. Então, gratidão, meu irmão, Deus te abençoe e com muita luz e muita energia no coração. 2024 abençoado, hein? Que o Senhor te abençoe e te proteja, que o Senhor faça resplandecer a sua face sobre ti e te seja benevolente. Que o Senhor dirija o seu olhar sobre ti e te conceda a paz. Além disso, respeitamos com fé e esperança as palavras do apóstolo: Cristo é a nossa paz. Tenhamos confiança na ajuda do Senhor e na materna proteção de Maria, Rainha da Paz. Apoiemos, então, essa nossa esperança em Jesus, nome de salvação dado aos povos de todas as línguas e raças. Confessando o seu nome, caminhemos confiantes rumo ao futuro e certos de que não ficaremos desiludidos se confiarmos no Santíssimo Nome de Jesus, que celebramos no dia 3 deste mês. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer aqui ao Padre Zé Vicente pela companhia, pela mensagem de hoje, as palavras, os ensinamentos, a conversa boa aqui do Bom Dia, Bom Jesus, que sempre inicia a nossa semana abrindo aí com um recado muito bom para nosso coração, e é claro que a gente tenta aí estudar e colocar em prática cada vez mais tudo aquilo que a gente conversa por aqui. Ótimo dia para o senhor. Semana que vem estamos por aqui, se Deus quiser, e 2024 aí só começando. Esse é o nosso segundo programa do ano e que a gente tem aí muitas coisas boas para anunciar para as pessoas que nos assistem. Ótimo dia para o senhor, padre. Ótimo dia, Valquíria. Ótimo dia a todos, né, que nos acompanham, e um ótimo ano. Ótimo ano, ótimo dia, ótima semana a todos, obrigado pela companhia. Semana que vem temos mais Bom Dia, Bom Jesus, e fique sempre ligado aqui na nossa Rede Bom Jesus, todos os programas e transmissões para você. Obrigado por estar com a gente durante o ano 2024, aí que seja sempre de alegria e possamos nos encontrar cada vez mais aqui na Rede Bom Jesus. Um abraço para vocês e até o próximo programa.